Olha, vamos conversar e a gente precisa compreender de fato o que é que vai acontecer com a revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal já tem data marcada, é o dia 3 de abril, para julgar recursos sobre esse tema. O Supremo já marcou o julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda. É um instrumento que permitia a aposentados, pensionistas do INSS a incluir salários antigos de uma determinada época nos cálculos dos seus benefícios, e isso, em uma parte significativa dos casos, poderia também significar aumento na renda mensal. Mas o que é que foi decidido no último dia 21? De que maneira essas ações vão continuar a existir, ou nós estamos falando sobre o fim da revisão da vida toda? Quem está conosco e passa a conversar com o tema é o advogado previdenciário, presidente do Sindicato dos Advogados e Advogadas de Alagoas, Dr. João Nuque. Antes de mais nada, quero parabenizar. O senhor completou aniversário no dia de ontem, tenho certeza que foi um dia muito especial para todos, e eu aproveito pelo carinho, amizade e respeito que tenho parabenizá-lo no dia de hoje. Atrasado, mas de público. Um bom dia. Bom dia, Elias. Em tempo. Nós comemoramos, todos os dias são dias de comemorar. Aniversário, na verdade, a minha esposa disse que nós deveríamos comemorar o mêsário. São os meses, durante o mês que a gente comemora a nossa vinda ao mundo, e todos nós, todos os ouvintes, todas as pessoas já são vitoriosos a partir do momento que vêm ao mundo. Elias, um bom dia aos ouvintes também. Agradecer pela oportunidade, mais uma vez aqui, de esclarecer ao seu público, aos seus ouvintes, essa questão da revisão da vida toda, que certamente atinge muitos dos jurisdicionados e muitos dos cidadãos, que são seus ouvintes. O que é que vem a ser a revisão da vida toda, doutor? Olha, Elias, a pergunta é boa porque até hoje, embora tenha muita celeuma, muita polêmica, algumas pessoas existem dúvidas. Na verdade, é um processo muito antigo, que um determinado advogado, em determinado momento, raciocinou sobre a possibilidade de incluir os valores de contribuições anteriores a julho de 94, considerando que esses valores atualizados poderiam ter um impacto do ponto de vista atuarial, do ponto de vista financeiro, nos benefícios concedidos. E essa revisão em específico foi julgada procedente pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, e foi alçado ao STF, Supremo Tribunal Federal, com relação à possibilidade ou não dessa revisão ela ser concedida aos beneficiários que já tinham sido aposentados sem utilizar os períodos de 94 e que ainda não tinha sido aplicada a condição da decadência, que seja um período de 10 anos que o segurado tem para fazer os seus pedidos de reavaliação, por assim dizer. Bem, o Supremo Tribunal Federal, em determinado momento, não decidiu favorável à revisão da vida toda, porque inclusive falava naquele que era mais benéfico, a regra que era mais benéfica a quem tinha contribuído, porque de toda sorte, me dá uma ideia de calote, eu posso estar errado, mas não reconhecer aquele salário, aquela contribuição, eu sinceramente, doutor. Olha, Elias, seu posicionamento é muito importante porque é a sensação de muitas das pessoas que estão nessa condição. Eu cotidianamente estudo previdência e cotidianamente eu separo as notícias entre boas para os segurados e as notícias preocupantes para os segurados. Infelizmente, a maioria das notícias são preocupantes para os segurados, embora às vezes acontecem também notícias boas para os segurados, considerando que o Instituto Nacional do Seguro Social é o melhor seguro do mundo. Isso eu posso pontuar com qualquer especialista que quiser sentar, qualquer cidadão, a gente pode tentar esclarecer isso melhor, porque a gente paga um seguro para não usar. O interesse da gente é que não use. E no caso do Instituto Nacional do Seguro Social, certamente você estará pagando e certamente você será beneficiado, seja por uma aposentadoria, por uma pensão, por um benefício por incapacidade, por um salário maternidade, mas é um seguro que atende ao cidadão, em especial quem tem a renda mais baixa. Mas voltando à pauta com relação à revisão da vida toda, o julgamento ele trazia a tese específica com relação a quem havia se aposentado com contribuições anteriores a 94 e não tinha utilizado esse período. Então, a decisão favorável é estritamente nesse sentido. O que acontece é que, recentemente, no último julgamento, houve no STF
foi trazido ao julgamento um processo muito antigo, que se trataria um ADI, que na época chamava ADIM, que era a inconstitucionalidade da possibilidade de, após concedido, o segurado querer optar. O julgamento seria mais ou menos nesse sentido, e esse julgamento prejudica a vida toda, porque o benefício foi concedido e o segurado não fez a opção ao tempo da concessão. Então, esse julgamento impacta no julgamento da vida toda, considerando que não pode mais optar. Importante também, como você já mencionou aqui na chamada, o julgamento continua. Ainda serão julgados os embargos, ainda serão julgados os recursos, e nós estamos no acompanhamento nesse sentido. É muito lógico, está todo mundo dizendo que a vida toda acabou, porque o julgamento de um item que impacta diretamente nessa questão de poder ou não optar pelo melhor benefício, ele já põe por fim a tese da vida toda. Mas ainda há o julgamento para transcorrer. Bem, o Supremo, para esse caso específico, ele estabeleceu que devem prevalecer todas as contribuições no cálculo do benefício, se o resultado for mais favorável ao segurado. No julgamento que aconteceu a semana que passou, ele já não entende da mesma forma. Isso não traz uma insegurança jurídica, doutor? Afinal de contas, o Supremo pode se equivocar? Então, Elias, mais uma vez, são julgamentos distintos de pautas semelhantes, tá? E o que eu sempre tento conversar com o cidadão, porque esse é um assunto muito técnico, a gente sempre tenta conversar dando o esclarecimento de que nesse julgamento especial, a discussão da vida toda seria: é possível optar em utilizar as contribuições anteriores a 94? Sim. Aí vem um julgamento novo, perguntando um ponto que é acessível a essa condição de optar por 94. Após concedido o benefício, é possível segurado fazer a opção pelo cálculo que seria mais benéfico? Não. Essa discussão deveria ser durante o processo concessório. Tá? Então, como não foi feita a opção no processo concessório, precluiu o direito de fazer a opção após o processo concessório. Estou trazendo um resumo para que o cidadão, o ouvinte, possa compreender. Agora, se nós pensarmos do ponto de vista do cidadão comum, que não entende a profundidade do julgamento, e pensando também na função do Supremo Tribunal Federal, que é de defender a Constituição, de defender o cumprimento da lei, a minha opinião pessoal, enquanto especialista, enquanto advogado, enquanto cidadão, é que, infelizmente, a decisão coloca uma parcela da população contrária a esse tipo de julgamento que traz insegurança jurídica, sim, considerando que foi um julgamento que disse que poderia ser concedido e depois, com um ponto novo de um protocolo antigo, de um pedido antigo, traz uma reviravolta nesse processo. E também pensando do aspecto jurisdicional, eu vou mencionar aqui um grande amigo, um grande empresário, doutor Eric, médico, e ele fala: olha, João, eu me preocupo muito quando a gente começa a fazer precedentes com direito alheio, porque quando a gente cria precedentes jurisdicionais, o direito é do cidadão, o direito é da empresa, o direito é do jurisdicionado, e a gente precisa ter muita atenção com isso. É nesse sentido que é importante que o cidadão que já tem esses processos ajuizados procure seu advogado para saber se já houve concessão de justiça gratuita. Porque se houver a concessão de justiça gratuita, ele certamente não haverá grandes motivos para se preocupar com relação aos custos de sucumbência. Caso não tenha existido a concessão da justiça gratuita, é importante acompanhar para saber como ficará essa discussão. Essa condição não é culpa do advogado, é um requisito jurisdicional. Quem entra na justiça, se não tiver o benefício da justiça gratuita, terá que arcar com os custos do judiciário, com os custos da sucumbência. Isso é um requisito processual e quem entra com esse processo é importante ter essa atenção. Por isso que o Dr. Eric, nosso amigo, ele menciona sempre a importância de estar atento a essas condições. Agora, Dr. João Nuque, quem é que pode acessar esse direito da revisão da vida toda e quem é que não pode? Veja, quem poderia, na discussão que estaria posta, seriam as pessoas que se aposentaram e dentro do período do dia da aposentadoria até 10 anos, que é o Instituto da Decadência, e dessas pessoas que ainda poderiam discutir quem teriam contribuições anteriores a 94. Muitas vezes as contribuições, elas sendo maiores do que o salário mínimo da época, elas já seriam relevantes, mas ainda que elas fossem igual ao salário mínimo da época, elas podem mudar o período básico de cálculo, consequentemente aumentar uma condição desse benefício. O que eu sempre ressalto quando se trata de previdência?
Previdência, nós não temos uma exclusiva revisão, que seria a revisão da vida toda. Nós temos diversas situações. Existem revisões de fato, existem revisões de direito. Revisões de fato, a vida toda é uma revisão de direito. São direitos que não foram adequadamente organizados ou implementados. E revisões de fato, por exemplo, determinado cidadão que, à época, estudou em escola técnica, as escolas que, na época, faziam um misto entre trabalho e escola. Existe um período específico que poderia inserir no período de contribuição, consequentemente aumentar um salário de benefício, ou alguém que teve uma ação judicial trabalhista, que teve procedência e esse período não foi implementado na aposentadoria. Então existem diversas situações que somente os advogados especialistas, e hoje nós temos muitos bons advogados, muitas pessoas estudam Previdência e que podem certamente ampliar essa possibilidade de revisões para os segurados. Bem, a cada dia que passa, quem não entrou, ainda que tivesse a possibilidade, a gente vai diminuindo, né? Porque nós temos aí um período entre 2013 a 2019. Quem se aposentou lá em 2013? Sim. Como é que fica essa situação? 2023 completou 10 anos. Decadência. Decadência, está fora. Está fora. O Instituto da Decadência ele é muito importante para o cidadão como um todo, porque imagine que depois de 10 anos, uma instituição pública venha cobrar o cidadão diante de determinado processo de cobrança que ficou administrativamente parado, né? Não que não se possa cobrar, mas decaiu o direito daquela cobrança e aí o cidadão deve se defender também com o Instituto da Decadência, é um exemplo. É uma segurança jurídica. Essa é uma situação bastante interessante, gente, porque, por exemplo, quem se aposentou depois da reforma de 2019 também não tem direito. Perfeito. A reforma de 2019, ela cauterizou, por assim dizer, a possibilidade dessa revisão, porque no ajuste da lei, a discussão do artigo que trazia essa possibilidade de que fossem computados os períodos e esses períodos fossem considerados de determinada forma, ele já foi resolvido na revisão da vida, na reforma de 2019, de novembro de 2019. Bom, naquela primeira decisão do Supremo, em que ele acreditava existir a revisão da vida toda e que, se o cálculo fosse benéfico, deveria ser concedido, o que acontece então com se provar que é prejudicial para aposentado ou pensionista? Isso seria desconsiderado? Na revisão, no julgamento inicial, na primeira sentença, ela já foi clara, no sentido de que, se não benéfico, não é aplicável. Só é aplicável se benéfico. Existem vários nuances do processo da revisão da vida toda. Por exemplo, não existe a possibilidade de administrativamente o órgão conceder, embora durante um determinado período o órgão abriu a opção de que as pessoas pudessem fazer o requerimento. Por que não existe a possibilidade? Porque não existe regramento jurídico, administrativo nem judicial para essa concessão. 1. 2. Os processos que estavam em julgamento, eles estão suspensos até decisão final do Supremo Tribunal Federal, o qual, registro mais uma vez, ainda não foi concluído. Nós podemos ter, por questão de raciocínio lógico, concatenação das ideias, a gente chega à conclusão de que a revisão da vida toda dificilmente terá algum proveito para o segurado, considerando que o julgamento de um item que impacta diretamente na vida toda disse que você não pode mais, após a concessão, fazer essa opção. Mas ainda assim é o julgamento. Eu fico imaginando, e a segurança jurídica daqueles que tiveram os benefícios aprovados em razão da decisão de mérito do ano de 2022? Olha, se transitou em julgado, aí tem uma outra discussão do Supremo recente que, para processos tributários, poderia se flexibilizar a coisa julgada. E aí isso é muito preocupante, mas já existe uma decisão nesse sentido. Mas para quem tem trânsito em julgado, uma preocupação um pouco menor. Para quem os processos estavam suspensos, vem a segunda preocupação sobre a possibilidade de devolução desses valores ou até da sucumbência. E aí tem que ver o julgamento em específico. E por fim, para o cidadão que estava aguardando um julgamento, eu costumo dizer que, se não foi impactado pela decadência, ele não está perdendo, porque ele poderia optar ainda por alguma observação. Olha, essa é uma situação que a gente precisa deixar muito claro, né, doutor João Nuque? Nada está decidido ainda no que diz respeito sobre o que fazer com os valores que foram recebidos. Isso, eu acredito que haverá modulação dos efeitos,
acredito que até pela composição atual do Supremo Tribunal Federal, nós teremos, aí enquanto especialista do assunto, eu tenho a perspectiva de que teremos surpresas favoráveis, não será de toda sorte deixado o segurado sofrer as consequências de qualquer forma. As modulações elas poderão trazer algumas limitações dos prejuízos. Olha só, essa é uma situação muito delicada, envolve pessoas que já ganham muito pouquinho, afinal de contas o teto do INSS não deixa absolutamente ninguém milionário. Sim. E são poucos, do ponto de vista percentual, que chegam ao teto e rapidamente vai se afastando do teto à medida que o tempo vai passando. E tem muita gente que ganhou, levou e está com medo porque pode devolver. Tem muita gente que não ganhou porque ainda não terminou, não foi conclusa o julgamento da sua ação. Está receoso de que sequer se chegue ao fim, porque não terá garantia do direito. E tem muita gente que está se perguntando, eu ainda posso entrar, eu ainda posso ingressar com a ação, doutor? Olha, para quem não entrou, minha recomendação é aguardar, considerando que existe aí uma preocupação com relação a efeitos negativos. Mas é caso a caso, porque se determinado cidadão tiver as características mínimas necessárias para a concessão de justiça gratuita, ele não teria essa preocupação, considerando que ele não teria o ônus da sucumbência. E na concessão do benefício, ele poderia simplesmente optar por não receber. Tudo isso faz parte da decisão individual de cada um de dar seguimento ou não. Enquanto especialista, diante da situação momentânea, que aguarda julgamento ainda final, a nossa recomendação para os nossos clientes seria no sentido de não dar seguimento. Mas entendo e respeito se algum colega advogado optar por ajuizar, porque a justiça ela não socorre a quem não luta pelo seu direito. Então, lutar pelo seu direito é um requisito que todo cidadão deve dar seguimento. Existe até um livro que os estudantes de direito, nos primeiros meses, devem ler, que é um livro de Von Ehring, que ele fala exatamente a luta pelo direito. E na luta pelo direito ele deixa claro como é importante que o cidadão brigue pelo seu direito e as consequências disso passam a ser definitivas para as suas vidas. Deve ter muita gente se perguntando também, eu vou continuar recebendo até que o trânsito em julgado dessa discussão aí, que vai acontecer no dia 3 de abril, chegue a uma conclusão, a um denominador? Quem teve concessão nesse sentido, certamente, se o magistrado do processo, o qual concedeu, não determinar a suspensão, continuará recebendo sim. A preocupação é se terá que devolver e como terá que devolver. Olha, é sempre eu digo que é sempre muito delicado, porque nós estamos falando da vida de pessoas que estão aí com a idade já avançada. Sim. São pessoas que contribuíram lá atrás, antes de 94, e ingressar ou não, também tem a questão da decadência. Olha, a minha termina no mês que vem, eu preciso ingressar, ou eu ingresso ou não ingresso mais. Tem alguns casos que não dá para esperar, doutor João. Tem algumas situações que não dá para esperar, mas caberá ao detentor do direito decidir qual encaminhamento ele deve seguir. Nós, advogados, nós somos o meio para alcançar a justiça. A justiça é o fim qual a gente busca, e é a justiça que nós seguimos os protocolos regulamentares da justiça. O sistema de justiça, ele compõe tanto membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público. A advocacia, como está na Constituição, é essencial à justiça, e o cidadão ele é o detentor do direito, e ele precisa também, dadas as orientações, seguir nos trâmites o qual se sente mais seguro. Doutor João, apenas para a gente reforçar aqui, o que é que o Supremo mudou do seu entendimento inicial de 2022 para o julgamento da semana que passou? O ponto mais importante, mudou a composição. Quando você muda a composição, o Supremo é um órgão do Poder Judiciário, né, o órgão máximo do Poder Judiciário, e que, como todo órgão, não tem personalidade própria. Ele é composto por seres humanos.
E naquele caso, os seres humanos, houve mudança de composição, salvo engano, de lá para cá, 3 membros, houve mudança dessa composição, e nessa mudança de composição trouxe ao julgamento uma perspectiva a qual, é importante registrar, não foi o julgamento em específico, mas um outro julgamento que impacta diretamente na vida toda. Então, infelizmente, essa perspectiva de um julgamento de outro item que impacta, ele vai trazer consequências e que provavelmente as consequências serão da impossibilidade de continuidade da revisão da vida toda. É um tema muito sensível, por como você acabou de registrar, porque não impacta simplesmente os cidadãos, impacta os cidadãos que estão no momento mais delicado da vida, no momento que não tem mais a mesma garra, a mesma força de trabalho e precisam de um amparo do Estado, ingressaram com as ações judiciais preocupados que foram lesados porque não teve o cálculo adequado ao tempo e agora podem estar sujeitos a um custo de sucumbência e ainda a um custo de devolução de valores. E, de toda forma, é importante registrar que quem ingressou com seus advogados, confie no seu advogado, procure seu advogado, certamente ele irá atender a esse jurisdicionado, que é cliente dele, e irá fazer as orientações e as contenções possíveis e necessárias. Dr. João Nuque, a decisão, caso venha a acontecer no dia 3, já do julgamento dos embargos, enfim, ela deve ser seguida por todos os demais tribunais no país? Olha, será um encaminhamento. Se houver modulação, as modulações darão seguimento nos casos que se aplicarão. De toda forma, é uma pergunta que a gente não tem como afirmar nesse momento, considerando que ainda falta esse julgamento. Volto a dizer, enquanto especialista, conhecendo um pouco a composição do tribunal, acredito que é possível sim uma boa surpresa no sentido de que os prejuízos possam ser atenuados e não uma boa surpresa no sentido de que a revisão venha a ser contemplada, mas que os prejuízos possam ser atenuados é uma sensibilidade que o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, assim como muitos tribunais e muitos magistrados, eles começam a perceber o impacto social das decisões judiciais. Então, diante disso, é possível sim uma mitigação dos prejuízos. Então nós teremos aí, os ministros vão decidir o que é que vai acontecer com as ações que estão na justiça, estão paradas, vão ter correção, não vai ter correção, vai ter o direito, não vai ter o direito. Quem já teve no trânsito em julgado já está recebendo, vai continuar recebendo, mas poderá devolver valores, terá que devolver valores. É algo que vai mexer com um percentual significativo de brasileiros e brasileiras. Certamente, e traz um impacto, Elias, trazendo aqui a público a reflexão, traz um impacto. Como é que fica a imagem do Poder Judiciário diante de decisões que os cidadãos, eles observavam que teriam direito ali já julgado procedente, faltando embargos, e agora por conta de um outro julgamento paralelo, como fica a percepção? Nós não estamos aqui dizendo que o judiciário errou ou que o judiciário está criando condições equivocadas, mas é importante que nós façamos essa análise, porque nós, enquanto operadores do direito, que fazemos parte do sistema de justiça, nós acreditamos amplamente no serviço da justiça. Nós acreditamos que, se não pelo caminho da justiça, a gente dificilmente terá meios de corrigir o que tiver equivocado na sociedade. A possibilidade de fazer os ajustes na legislação, elas também são possíveis, mas é pela justiça que se faz a ponderação do que terá impacto e legalidade. Então, e gente lamentar, né? Porque com a decisão de 2022, doutor João Nuque, muita gente ingressou. Sim. Que agora eu tenho direito. Sim. Agora está aprovado. Agora o Supremo foi quem disse. E agora o Supremo está desdizendo o que disse em tese. Veja, é importante fazer esse registro. Na verdade, ainda terá o julgamento final da revisão da vida toda. Na verdade, o que houve foi o julgamento de uma ADI antiga, dizendo que após a concessão não é mais possível fazer a opção. Então, que impacta diretamente no julgamento da vida toda. O que eu trago aqui é essa percepção, e eu converso todos os dias com as pessoas que têm direitos a pleitearem,
é de que a crença na justiça, muito mais do que importante, ela é uma realidade. A justiça, se não pela justiça, nós não temos outro caminho, e a não ser os caminhos da barbárie, e não é o que nós queremos, e não é o que a lei permite. Então, sim, de fato, houve um julgamento, muita gente entrou na justiça depois do julgamento favorável no próprio Supremo Tribunal Federal, e é por isso que eu entendo que os julgadores ali, os ministros que estão ali, têm essa percepção e tentarão fazer uma modulação no sentido de atenuar prejuízos. Mas a gente só pode descobrir o que vai acontecer aguardando o julgamento. Aguardando o julgamento no dia 3. Gente, que não tenha prejuízo, né? Se não tiver ganhos, que pelo menos prejuízo não. Dr. João Nuque, um prazer tê-lo aqui. Um ótimo dia. Muito obrigado a todos os ouvintes e a você, Elias. Dr. João Nuque é advogado previdenciarista, é também presidente do Sindicato dos Advogados e Advogadas de Alagoas.